Água Santa. Da várzea ao acesso. Distante 17 km de São Paulo, Diadema possui a 14ª maior população do estado e a 47ª maior economia do Brasil. Suas principais fontes econômicas são a indústria, o comércio e o setor de serviços, sendo um polo brasileiro de autopeças e cosméticos. Até 1948, Diadema era um bairro de São Bernardo do Campo, mas pela vontade popular se emancipou, como relata o historiador Írio Marega. Antes da emancipação se chamava Vila Conceição e ela era um bairro do município de São Bernardo do Campo. Em 1949, a população de Diadema decidiu, via voto, de se tornar aquele lugarejo de Vila Conceição em distrito. E, a partir daí, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou. Em 1959, a população voltou novamente às urnas e decidiu que Diadema viraria município. E, a partir daí, novamente, o governador do Estado de São Paulo, na época, e a Assembleia Legislativa, outorgou o título de município. Então, Diadema seria mais um município do Grande ABC. 24 anos depois, a cidade começou a se organizar no âmbito esportivo e criou a sua Liga de Futebol de Várzea. O historiador Írio Marega explica o motivo e como se deu o surgimento da Liga. Nos anos 70, os dirigentes do ABC organizaram a Copa João Ramalho de Seleção. E aí, praticamente, Diadema começou a disputar. Em 1970, Diadema foi vice-campeão. E em 1972, aí teve que se organizar, até para disputar campeonatos da Federação Paulista de Futebol. Então, a fundação da Liga de Diadema foi em 27 de fevereiro de 1972. O jornalista Paulo Leite, um dos primeiros treinadores da seleção de Diadema, conta que a cidade não tinha liga até meados dos anos 70 e fala o motivo dela ter sido fundada. Não tinha liga de futebol, tinha Comissão Municipal de Esporte, CME, Comissão Municipal de Esporte. E o ex-presidente da Comissão Municipal de Esporte, como eu dirigi a seleção de Diadema em 1970, ele me convidou para ser presidente da Comissão Municipal de Esporte. E eu aceitei, passei a ser presidente da Comissão Municipal de Esporte. Dali fomos obrigados a fundar a Liga de Futebol, porque São Bernardo, Santo André, São Caetano, essas 3 cidades, eles tinham liga, e as outras cidades só tinha Comissão Municipal de Esporte. E aí foi obrigado a fundar. Fundamos a Liga no dia 27 de fevereiro de 1972. E em Diadema, na década de 80, nasce o Esporte Clube Água Santa, uma equipe de futebol com traços culturais diversos. Paulo Leite fala sobre os fundadores da equipe e como se deu o nome do time. O Água Santa foi fundado em 1981 por uma equipe formada em Eldorado por nortistas nordestinos, mineiros. Fundaram, um ou outro paulista que tinha ali, fundaram essa equipe, cismaram de fazer um time de futebol para lazer, e fundaram a Água Santa, e quando eles reuniram numa rua chamada Água Santa, entendeu? Inclusive no Rio tem uma cidade com um bairro com o nome Água Santa, e tem outros lugares também, mas o Água Santa foi fundado não copiando de nada de Rio não, por causa de uma rua que tem lá, Água Santa, porque também Eldorado tinha represa que vinha até dentro da cidade, a represa que vai para Santa Amaro, essa represa ocupava a cidade. E esse pessoal reuniram e fizeram a fundação desse time. No próximo bloco, vamos conhecer mais sobre as dificuldades e as conquistas do Esporte Clube Água Santa no futebol amador de Diadema. Estamos apresentando Água Santa, da várzea ao acesso. Voltamos a apresentar Água Santa, da várzea ao acesso. Após um ano de fundação,
o Água Santa começou a disputar os torneios de futebol de Várzea e de Diadema, mas ficou 18 anos sem conquistar títulos. O historiador Írio Marega lembra o desempenho do time nesta época. O Água Santa tinha participações ridículas. Era uma equipe comum, né, que tomava goleada em todos os campeonatos. Era um mero figurante. Era uma equipe comum. Além das dificuldades dentro de campo, fora dele a coisa também não era fácil. Vilmar Pereira, conhecido como Babão, foi técnico da equipe na era amadora e conta que tinha que se desdobrar entre várias funções do clube. Mesmo sendo treinador, até motorista do time, Vilmar foi. No começo a gente fazia de tudo, né? A gente buscava jogador. O primeiro ano eu lembro que nem fosse hoje, em 99. Eu tinha um carro, ia buscar os atletas, entendeu? Fazia tudo um pouco, né? Como treinador, como diretor. Mas depois, nos passagens dos anos, eu cheguei a fazer só a parte mesmo de montar a comissão técnica e montar o time para o campeonato. Mas no século XXI, o Água Santa mostrou sua força no futebol de Diadema e do ABC paulista. Em uma década, conquistou mais de 30 títulos. Írio Marega fala sobre essas conquistas, duas em especial. A partir do ano 2000, o Esporte Clube Água Santa conquistou 37 títulos. Inclusive, em 2004, ele se tornou o campeão metropolitano, que foi o grande título. Mas, no ano 2001, ele foi campeão da Copa Kaiser, da Uniligas aqui do ABC. Ele foi campeão invicto. Não à toa, o Água Santa ganhou quase tudo na época da Várzea, como explica o presidente do clube, Paulo Cirqueira. Que a diretoria da Água Santa, na época da Várzea, a diretoria que sempre investiu muito no Água, que acreditava realmente, né? Então a Água sempre montou times competitivos. O time da Água Santa em todos os torneios, mesmo quando ele era campeão, ele dava trabalho violento, era vice, né? Raríssimas vezes chegou a disputar terceiro lugar, sempre ou campeão ou vice. Então a diretoria montava sempre equipes competitivas, entendeu? Eu acredito que é isso que levou o Água Santa na Várzea a ganhar praticamente quase que todos os títulos. As conquistas do Água Santa foram tornando a equipe mais popular dentro da cidade de Diadema e dia a dia conquistando adeptos e torcedores. Rafael Ribeiro, presidente da maior torcida organizada do clube, a Aquáticos, relata sobre esse sentimento de paixão pelo time. Isso é um sentimento que você vai adquirindo, né, cara? Você não nasce da noite pro dia, você conhece o time, você começa a acompanhar e você pega a simpatia, um amor pelo clube ao qual você acompanha e se dedica do jeito que a gente se dedica pelo clube. O crescimento do Água Santa dentro e fora de campo impressionou as equipes de futebol amador de Diadema, fazendo com que o time ficasse grande demais para a várzea da cidade, como conta o jornalista Paulo Leite. Investindo e tornou-se uma das grandes massas do futebol em Diadema. O Água Santa está praticamente com 9, 10 mil torcedores concreto. Ela foi saiu da Várzea porque não tinha mais espaço para ela na Várzea. Ela cresceu demais. A Várzea ficou pequena para o Água Santa. No próximo bloco, você vai saber mais sobre a transição do Esporte Clube Água Santa do futebol de várzea para o profissional e também a cobertura da mídia esportiva no futebol regional. Estamos apresentando Água Santa, da Várzea ao Acesso. Voltamos a apresentar Água Santa, da Várzea ao Acesso. Dentro das quatro linhas, as coisas começavam a ter grandes mudanças em Diadema. No final do ano de 2011, com a Água Santa obtendo sucesso no futebol amador da cidade, ele daria um enorme passo em sua história, rumo à profissionalização. O presidente do Água Santa, Paulo Cirqueira, relata de que forma surgiu a ideia de seguir um novo caminho com a equipe e como uma parceria desfeita com outro time de futebol de Diadema foi o ponto-chave para o início da profissionalização. E nós, por sermos de Diadema e ser do futebol de Diadema, o prefeito pediu que houvesse uma composição. Fizemos uma composição com o CAD, composição essa que não andou no meio do caminho, naufragou. E aí nós deixamos o CAD, saímos da diretoria do CAD e resolvemos, o que nós vamos fazer? Falei, pô, vamos federar o Água Santa, por que não? É o time que mexe com a cidade, o time que é do povo de Diadema, e é o time realmente de Diadema. E não o CAD, que é de um empresário que veio de fora, que nem da cidade tem vínculo e nem da cidade é. O que nós fizemos? Tivemos uma reunião, resolvemos federar o clube, contamos com o apoio de alguns políticos até então na época, né?
E fizemos aí a filiação do Água, e hoje, realmente, para mim, eu não tenho dúvida que a escolha foi a mais acertada. Para mim, o Água Santa é o time de Diadema. Além do lado do futebol, outros fatores tornaram este passo possível e definitivo. Antônio Marcos, secretário de esportes de Diadema e um dos idealizadores da equipe a se profissionalizar, conta que até a aparição de um ex-jogador do Corinthians com a camisa do Água Santa em um reality show na Rede Record influenciou nesse passo. Nós achávamos que tinha que ter um time de futebol profissional na cidade, então começamos com o CAD. Porém, com o CAD nós não tivemos um relacionamento muito bom, e aí a gente, cada um seguiu o seu caminho, e a gente foi correr atrás de outros objetivos. E aí surge o Dinei na Fazenda com a camisa do Água Santa. E eu vou vendo aquilo, vai me tomando uma proporção, vai vindo um monte de ideias na cabeça, eu pego e convido um dos dirigentes do Água Santa, o Julinho e o Pretinho, para uma conversa. Falei, vocês investem tanto na várzea, vamos tentar investir no Água Santa profissionalmente? Eu posso ir com vocês, faço a conversa na federação como presidente da Liga de Futebol e a gente vê de que maneira a gente consegue ingressar no futebol profissional. E aí nós começamos as conversas para ver se era viável, se tinha condições de pagar. E teve. E aí nós começamos o processo, fomos à federação, parcelamos o pagamento da filiação, e aí começa o processo do Água Santa dentro da cidade. Para o diretor de futebol do Esporte Clube Água Santa, Laureto Lima, um dos fatores primordiais para a profissionalização do clube foi a maneira que a agremiação crescia e se enraizava na cidade de Diadema. E como tudo isso foi um grande passo na história do clube. O nosso clube é um clube do povo. E mistura a Água Santa da rua de mesmo nome com o barro dos campos da cidade. E essa febre que nos motivou a montar o projeto que é profissionalizar. E tem esse conjunto em geral na cidade, que é o povo que abraçou de uma maneira que todos veem nesses dois acessos. Mesmo com a evolução do Água Santa no contexto futebolístico, a cobertura do jornalismo esportivo na região ainda é rasa e superficial. O meio carece de suporte financeiro, independência editorial e de opinião. O jornalista Carlos Dias, editor-chefe do jornal Folha do Dia da cidade de Diadema, analisa esse cenário. Eu acho muito ruim, muito fraco, em função da falta de apoio. Principalmente em termos assim de você ter uma rádio ou mesmo web transmitindo jogos, né? E você não tem respaldo nenhum. Ou então, quando você encontra algum respaldo do próprio clube, o clube quer que você faça, não comente nada de errado no time, o jogo está horroroso, o time está jogando mal, você não pode falar porque ele está pagando. Então, eu acho que isso aí tem que mudar também. E eu acho que o poder público deveria dar mais assistência e os comerciantes deveriam dar mais apoio, que tem que melhorar tudo aqui porque é muito ruim, é fraco, é horroroso. A cobertura é muito fraca, ela não existe. No outro lado da informação, o Água Santa, como clube de futebol, também entra nesse meio, como um agente que necessita da imprensa para o seu produto ser divulgado. Laureto Lima, diretor de futebol do Água Santa, relata sobre a falta de cobertura da imprensa com relação ao time no atual momento, mas já faz previsões para o que espera do papel da imprensa regional com o time. Não há como o Água Santa em si cobrar da mídia local, principalmente, porque se for cobrar, ele vai ser cobrado. Porque temos que oferecer uma estrutura, a parte de infra, todo um local para ele estar bem localizado e bem estruturado, principalmente no dia de jogos ali. E nós não temos isso. Agora sim, agora vamos ter, vai ter umas gabinezinhas de imprensa, vai ser feito, sai tudo bonitinho, e aí vai ser cobrada a imprensa sim, porque tá dando uma estrutura legal. Então eu acho que o nosso diretor, o nosso presidente é um cara muito inteligente, e ele vai chegar na hora certa e falar assim, precisamos da ajuda de vocês, precisamos que vocês divulguem mais, precisamos que falem mais. Então por quê? Ele vai falar com razão. No próximo bloco, o começo da era profissional no Esporte Clube Água Santa, com percalços e a conquista do acesso para a Série A3. Estamos apresentando Água Santa, da Várzea ao Acesso.
Voltamos a apresentar Água Santa, da Várzea ao Acesso. Então, chega o ano de 2013 e o Água Santa vai iniciar sua aventura no futebol profissional no Campeonato Paulista da Série B, equivalente à quarta e última divisão do futebol de São Paulo. Para isso, o treinador escolhido foi o experiente Márcio Ribeiro, com passagens por equipes do interior paulista, caso do Botafogo de Ribeirão Preto e Ferroviária de Araraquara. O comandante da equipe relata o porquê aceitou comandar o Água, mesmo sendo um time jovem e recém-chegado ao profissional. Eu só fui pegar uma equipe iniciando no futebol profissional se fosse para galgar o acesso, né? E a gente viu que pelo trabalho que foi feito, pelos gastos, por tudo que foi pedido e foi atendido, que o trabalho ia dar certo no primeiro ano. Quando nós montamos a equipe e vimos o potencial da equipe, nós sabíamos que da segunda divisão para a Série A3 nós passaríamos, não com facilidade, mas que a gente era uma das equipes que iria passar. Sua primeira partida nesta nova fase seria contra o Sport Clube São Bernardo, no dia 28 de abril, no estádio do Baetão, em São Bernardo do Campo. O meio-campista Lucas Limão, autor do primeiro gol da equipe no profissional, conta sobre o lance e revela que ele não estava nem relacionado para esta partida. Vou contar a história, vai ser até engraçado, porque eu, quando vim para o Água Santa, ainda tinha contato com o Barretos, né, e tava aquela coisa da rescisão e tal. E aí eu assinei minha rescisão na sexta-feira à tarde, era umas 4 horas da tarde, e acabou que nem ia dar tempo de eu ir pro jogo no domingo, né, no primeiro jogo. E aí, acabou dando certo e tal, e eu fui pro jogo, e eu tava no banco, e depois de um lance que teve lá, que acabou não saindo o gol, eu olhei para um amigo do lado e falei, eu vou fazer o primeiro gol do Água Santa. Dito e feito, quando saiu o pênalti, eu peguei a bola, falei, não, eu vou bater, tinha o Ricardinho experiente, né, falou, não, pode bater você lá e tal, e foi uma sensação incrível, minha família tudo ali me olhando de perto, me prestigiando, foi sensacional. A importância da partida era tão grande que até nos detalhes o confronto fica na memória. O narrador Mário Cardoso fala de sua relação com o Água Santa e faz a sua descrição do jogo, desde antes da bola rolar até o gol histórico. Mas esse gol do Água Santa, especificamente, é o gol por o qual eu tenho boas lembranças. Eu me lembro bem desse gol, inclusive porque eu tive a oportunidade, antes de narrar esse gol, narrar jogos do Água Santa antes do Água Santa se tornar profissional. A gente fazia a cobertura do Campeonato Amador de Diadema e tinha narrado os gols do Água Santa naquela ocasião. Foi um domingo de manhã, bem cedo. Esse jogo foi lá no Baetão. E como eu moro em São Paulo, eu tenho que sair muito cedo para chegar, para fazer as transmissões. E no caminho para lá, eu pego a Anchieta, um pedaço da Anchieta, eu vi uma caravana de ônibus com torcedores dentro, fazendo uma festa danada. Eu não tentei identificar, não era uma torcida que dava para saber qual era, assim. E era azul e branco, né? E aí eu passei pelos ônibus e cheguei no Baetão, estacionei meu carro. E aí vejo aqueles ônibus, vários ônibus, chegando no Baeta Neves. Lá era exatamente a torcida do Água Santa. Era um jogo que envolvia o Sport Clube São Bernardo e o Água Santa. E aí a torcida desceu, fazendo uma festa danada. Eu sempre passo no meio da torcida, fui conversar com as pessoas, e era a estreia do Água Santa como futebol profissional. Conversei com os torcedores. Inclusive, os torcedores do Água Santa se posicionaram embaixo da cabine de transmissão. Então, a festa estava bonita e foi realmente uma emoção muito grande, até porque o São Bernardo saiu na frente aquele dia. O Água Santa estava jogando melhor e o São Bernardo saiu na frente, mas aí no segundo tempo o Água Santa teve um pênalti a seu favor, né? E aí conseguiu o empate, foi uma alegria para a torcida, e realmente foi um gol muito emocionante, marcante, porque eu acompanho no futebol, estou aí no ABC, fazendo as coberturas dos clubes do ABC, e era o momento em que Diadema estava chegando para esse cenário do futebol, e foi um gol emocionante. Eu me lembro direitinho desse gol, Água Santa todo de azul. Confira o gol histórico do Sport Clube Água Santa, narrado por Mário Cardoso, em partida transmitida pela Nova Diadema FM. Lucas Limão toma distância para fazer cobrança de pênalti aqui no Baetão. Passamos dos 25 minutos da etapa final. O Água Santa pode empatar na estreia do Campeonato da Segunda Divisão. Pablo no meio do gol. Partiu Lucas Limão, mão na cintura. O árbitro autoriza. Lucas Limão correu para a bola. Ainda não, agora sim. Partiu Lucas, correu para
categoria. Foi pra bola, o goleirão Pablo foi saindo pro lado esquerdo, o Lucas Limão percebeu e bateu no canto direito, rasteiro, sem chance pro goleiro do São Bernardo. Na marca de 25 minutos, etapa final de jogo, Lucas Limão estufa a rede do São Bernardo no Baeta Neves. Após 6 meses ou 28 jogos, o que parecia algo impossível há anos atrás se tornou realidade. O Esporte Clube Água Santa conseguiu acesso para a Série A3 do ano de 2014. Paulo Cerqueira, presidente do clube, descreve com emoção o momento em que a conquista se consolidou. Foram vários momentos. Para mim, realmente, a gente conquistar o primeiro... Disputar a final. Disputar a final da Bezinha foi um momento de muita alegria, mas o momento mais realmente gratificante foi quando nós conquistamos o acesso aqui no Baetão. O jogo que deu realmente o acesso do Água Santa da Bezinha para 3. Ali foi um jogo onde eu me emocionei, onde não deu para conter realmente as lágrimas e eu diria que foi o momento mais emocionante. Mas nem tudo foi festa em sua primeira temporada. Na final do Paulistão da 2ª Divisão, a equipe de Diadema acabou goleada pela Amatorense por 4-0. Após ter vencido por 5-2 a primeira partida. Laureto Lima, diretor de futebol do Água Santa, relembra como tudo aconteceu e como aquilo ainda repercute no clube. Isso aí não tem como esquecer, foi os 4-0 lá em Matão. Ali, às vezes você deita, acorda pensando naqueles 4-0. Um momento triste que eu poderia hoje aqui estar falando 4-0, festa, estamos comemorando até agora. No quinto e último bloco, além de falar sobre o sucesso do Água Santa dentro de campo, vamos conhecer mais sobre o trabalho social do clube e do orgulho dos moradores de Diadema com o time da cidade. Estamos apresentando Água Santa, da Várzea ao Acesso. Voltamos a apresentar Água Santa, da Várzea ao Acesso. Além do crescimento dentro de campo, o Água Santa começava a se projetar fora dele também. Ao lado do poder público, começou a implantar um projeto social, visando crianças carentes da cidade de Diadema e dando a elas a oportunidade do futebol entrar em suas vidas. O secretário de Esportes de Diadema, Antônio Marcos, fala como a prefeitura da cidade, pelo lado do poder público, percebe a influência do time no município. Tem um tratamento com o Água Santa de parceria, entendeu? Eles são parceiros do município, eles são parceiro da Secretaria de Esporte e Prefeitura Municipal de Diadema, aonde a gente está viabilizando vários projetos que venham de encontro com o que também nós temos de necessidade dentro do município, dentro do esporte, como as escolinhas de futebol, onde eles vieram e uniformizaram todos, entendeu? Capacitando professores igual eles estão, o projeto Aqua, que eles vêm com a gente para dar uma força. E isso é parceria, é as contrapartidas de tudo. Hoje o Água Santa e Prefeitura têm uma baita reciprocidade e são parceiros. Já ao lado da torcida, fator importante do futebol, o Água Santa, com o êxito de sua primeira temporada no profissional, atraiu ainda mais adeptos para as arquibancadas. Rafael Ribeiro, presidente da maior torcida organizada do clube, relata a forma que a torcida foi crescendo neste tempo e o ambiente das arquibancadas. O povão gosta do futebol, o pessoal acompanha, sabe a potência que tem o time, a força que tem o time. E a torcida é uma torcida apaixonada, cara. E a paixão vem de acordo com o acompanhamento do time. A paixão não nasce da noite pro dia. A gente acompanha, a gente gosta, a gente passa mal o clube, e um vai contagiando o outro, um vai contagiando um vizinho aqui, um amigo ali, e vai arrastando multidão. E é isso que a gente faz. A festa na arquibancada é bonita, priorizar o Esporte Clube Água Santa, que nós estamos aqui para somar, não para causar problemas ou algum danos aí. A gente leva minha filha, um colega ou outro acaba levando a mãe, o pai, entendeu? É um ambiente familiar. O ano de 2014 chegava e o Água Santa dava início à sua segunda temporada no futebol profissional. O time vivia um momento único, pois pela primeira vez disputaria a Série A3, o equivalente à terceira divisão do Campeonato Paulista. Márcio Ribeiro, treinador da equipe, fala sobre as mudanças de um ano para o outro dentro e fora de campo. Mudou simplesmente as peças, né? Nós mantivemos uma boa equipe e contratamos 26 jogadores, todos
oriundos da Série A2. Todos os jogadores que tinham disputado a Série A2, jogadores de qualidade, jogadores rodados, né? Que todos os jogadores que estavam na Água Santa já tinham acesso. Então aí facilitou um pouco, apesar de um começo um pouco turbulento, por causa da sequência de jogos fora, a gente sabia que se classificasse a gente subiria também. Além das alterações dentro de campo, fora dele o time amadurecia e crescia profissionalmente. O meio-campista Ricardinho, camisa 10 do Água Santa nas últimas 2 temporadas, relata as modificações que o clube passou e como tudo foi se aprimorando dentro da equipe. Vai mudando, porque eles vão ganhando experiência profissionalmente, é lógico que vai mudando as coisas, vão buscando amizade dos outros clubes, vão se interando na parte profissional, como alojamento, casa, alimentação, então vão aprendendo no dia a dia. Com uma campanha de altos e baixos, somando 8 vitórias em 15 jogos, o Água Santa conseguiu o tão sonhado acesso para a Série A2. E a consagração veio no confronto frente ao São José dos Campos Futebol Clube, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança Paulista. Escute o gol histórico da transmissão da Rádio Nova Diadema FM, narrado por Anderson Marques e reportagem de Gustavo Tomazelli. Daqui vem Água Santa, bola para a Lila, está na área, vai chutar, bateu na esquerda, vai fazer o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Água Santa! A bola foi cruzada na área, a bola foi cruzada, ficou parada a defesa, ficou parada, me parece, Guga. Piovesan, camisa 8 de pé esquerdo, enfiou para o fundo do gol, na marca de 4 minutos, toda a galera do Água Santa vibrando em toda a Diadema. Piovesan, ele conhece o caminho da emoção, torcedor. O Água Santa sai na frente para essa bonita torcida aqui em massa em Bragança Paulista. 1 para o Água Santa, 0 para o São José. Com esse resultado, o Água Santa vai sendo campeão do seu grupo. O detalhe, o gol que só você viu nessa, Gustavo Tomazelli. Jogada pela ponta direita, o Lila foi avançando, foi aos trancos e barrancos, chegando, trupicando e foi até a linha de fundo e cruzou. A bola passou pelo Ricardinho e passou, mas não passou pelo Piovesan, que cara a cara com o goleiro Pablo Pereira, só tocou no canto esquerdo do goleirão do São José. Toda de Cidade Diadema comemorando, muito feliz. Piovesan, seu primeiro gol nesse Paulistão da Série A3, é o gol mais importante do Água Santa. Com a conquista do acesso para a Série A2 em maio, o time passou o segundo semestre de 2014 se planejando para a próxima temporada. Paulo Cirqueira, presidente do Água Santa, fala como a equipe está se preparando para o próximo ano, tanto pelo lado do futebol como pelo lado financeiro, e dá a sua visão das mudanças que estão por vir. Como o A2 dá uma visibilidade de TV, a gente espera trazer alguns patrocínios realmente, né? Um pouco mais assim de valores elevados para que a gente possa fazer um bom campeonato. Estamos montando um time bastante competitivo. O Márcio viajou bastante para sair em busca de peças. Vai ter também, novamente, como foi da 3 para 2, uma reformulação no elenco, não tem jeito. Entendeu? Não tem como fazer de uma outra forma. Então eu vejo com muita tranquilidade tudo isso. Para finalizar, atletas, jornalistas, treinadores e dirigentes descreveram em uma palavra o que é o Esporte Clube Água Santa. Tudo. Satisfação. Oportunidade. Competência. Sucesso. Amor. Raça. Orgulho. Meteoro. Perseverança. Paixão. Este documentário foi realizado pelo aluno Gustavo Camargo Tomazelli, do 4º ano de jornalismo da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Locução, Gustavo Tomazelli. Trabalhos técnicos, Afonso Afonsos e Giorgio Bonovox. Orientação da professora Patrícia Rangel. Água Santa. Da várzea ao acesso.